Você já parou para perceber quantas vezes você fala mal de si mesma? Você diz coisas sobre você que se outras pessoas dissessem, provavelmente você não aceitaria. Como por exemplo, eu não consigo, eu não tenho sorte, minha vida é sempre assim. Eu sou muito ansiosa, sou uma pessoa super ansiosa, eu não tenho capacidade de fazer tal coisa, ou eu nunca consigo terminar nada, pra mim nada dá certo, tudo é difícil. Talvez você diga essas coisas sem nem perceber, mas existe uma pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje. E se aquilo que você repete sobre você todos os dias estiver se tornando a sua realidade, a realidade que você acredita viver? Essa é uma reflexão que também toca profundamente a minha própria jornada, a minha própria vida. Porque quando começamos a expandir a nossa consciência, nós percebemos que muitas coisas que considerávamos verdade sobre nós, era na realidade pensamentos que a gente repetia tantas vezes na nossa mente, que acabamos acreditando nesses pensamentos. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Não para colocar sobre você a culpa por tudo que acontece na sua vida. Não, de maneira nenhuma. Mas para devolver a você uma coisa muito poderosa. A consciência de que você pode começar a partir de uma forma diferente da sua própria história. Você pode fazer de uma forma totalmente nova. Existe uma frase que diz assim: o que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. E isso é a mais pura realidade que eu percebo hoje na minha vida. E quanto mais eu reflito sobre isso, mais percebo a profundidade desta frase. Porque antes de uma pessoa mudar a própria vida, muitas vezes ela precisa mudar a maneira como ela se enxerga. A maneira como ela se vê na vida diante dos seus próprios olhos. Imagina uma mulher que passou anos dizendo: eu não sou boa o suficiente. Mesmo que apareça uma oportunidade na vida dela, diante dos seus próprios olhos, para mudar completamente a sua vida, essa mulher, ela recua, ela não aceita essa oportunidade. Talvez você pense: isso não é para mim, tem pessoas melhores, eu não vou conseguir. E então, a pessoa nem tenta, essa mulher ela nem vai tentar fazer algo, por não se achar boa o suficiente. Depois olha para a própria vida e conclui: tá vendo? Nada dá certo para mim. Mas será que nunca vai dar certo na minha vida? Ou será que em algum momento algo vai mudar? Eu não tenho certeza. Na verdade, ela aprendeu a não acreditar que coisas boas poderiam acontecer para ela na própria vida. Perceba a diferença. Às vezes, não é a vida que está dizendo não para você. É a nossa própria mente que aprendeu a dizer não antes mesmo de tentar fazer algo. Justamente por conta dessa crença que carregamos conosco nos nossos pensamentos, repetições de pensamento. E eu quero trazer essa reflexão para um lugar muito pessoal. Porque falar sobre consciência não significa estar acima da experiência humana. Eu também tenho pensamentos, medos, inseguranças e momentos em que preciso parar e olhar para dentro de mim um pouco. E uma das coisas que a expansão da consciência trouxe para mim foi justamente esta percepção. Eu preciso observar o que estou dizendo para mim mesma. O que eu estou pensando em relação a mim mesma. Porque existe uma conversa que ninguém escuta. Essa conversa interna. Essa conversa que acontece dentro da nossa cabeça, que só nós mesmos sabemos o que estamos conversando. Não é isso? E talvez essa seja uma das conversas mais importantes da nossa vida. E com certeza eu acho que é, pelo que eu já passei, né? E é ali que você diz para si mesma: quem eu sou? É o que eu me perguntei, quem verdadeiramente eu sou? E é ali que a gente começa a decidir muitas vezes as coisas da nossa vida.
o que acreditamos que merecemos. E é ali que alimenta os nossos medos, fortalece a confiança. E o mais interessante é que muitas dessas vozes que a gente ouve nem começaram de nós mesmos. São frases que ouvimos na nossa infância, críticas que recebemos, comparações, rejeições, experiências dolorosas. Talvez alguém tenha dito para você que você não era capaz. Talvez tenha feito para você de uma forma para você acreditar que você precisava ser perfeita para ser amada. Essa questão de carregar essa perfeição, tem que ser perfeito o tempo todo para ser aceita. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro era difícil, que a vida era sofrimento, que você precisava aceitar tudo calada. E você foi absorvendo tudo isso. Até chegar um momento em que aquela voz passou a parecer sua. Parece que é você quem está falando uma verdade para você, sendo que foi coisa que você ouviu lá na sua infância, na sua adolescência. Mas existe uma diferença enorme entre ter pensamentos negativos e positivos. Você pode observar seus pensamentos sem precisar acreditar neles. Você pode acreditar naqueles pensamentos bons. Isso, para mim, é uma das portas da expansão da consciência. É você saber distinguir o que você está pensando, observar os seus pensamentos. Porque talvez você esteja pensando, Carmozina, mas se eu penso algo negativo, então eu estou criando tudo de ruim que acontece na minha vida. Não é isso que eu quero dizer. Preste atenção. A vida é muito mais complexa do que a gente imagina. Existem acontecimentos que não temos escolhas. Nós não podemos escolher. Existem perdas, injustiças, existem imprevistos e situações que fogem completamente do nosso controle. Nós não podemos estar querendo controlar tudo. Por isso, eu não quero que você saia daqui se culpando por aquilo que aconteceu com você. Consciência não é culpa, entenda isso. Consciência é você perceber e começar a enxergar e entender onde você tem poder e onde você não tem poder. Onde você pode dar conta e onde você não pode dar conta. Talvez você não consiga controlar o que uma pessoa pensa sobre você, mas você consegue controlar o que você pensa sobre si mesmo. Você pode começar a escolher o que você pensa sobre você. Você não controla todas as circunstâncias, mas pode observar a maneira como você responde a elas. Você não consegue escolher tudo o que acontece, não é isso? Mas pode escolher quais pensamentos deseja alimentar em relação a este acontecimento, aquilo que está vivenciando naquele momento, nesse cenário da sua vida. Isso já muda muita coisa dentro de você, já traz mais leveza. Agora eu quero fazer um pequeno exercício com você. Pense nas frases que você mais repete durante o seu dia. Não precisa responder agora neste momento. Você pode parar um pouco para fazer esse exercício depois. Apenas observe. O que você costuma dizer quando alguma coisa está dando errado na sua vida? Seria, por exemplo, eu não sabia? Comigo é sempre assim. Eu sou um desastre. Isso só acontece comigo. Eu não consigo. Minha vida é uma bagunça. Eu não tenho sorte. Agora imagine que existe uma criança dentro de você ouvindo todas essas frases. Pense um pouco. O que aconteceria se você falasse com essa criança da mesma maneira que fala consigo mesma? Provavelmente você teria vontade de abraçá-la, de aconchegá-la e dizer, não é assim. Então, por que somos tão duras com nós mesmas? Talvez seja a hora de mudar a qualidade dessa conversa, a qualidade do que você conversa consigo mesma. Em vez de eu não consigo, experimente você dizer assim, eu ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo isso que eu estou fazendo, né? Em vez de você dizer, eu sempre estrago tudo, não é melhor você falar assim, desculpa, eu cometi um erro, mas eu posso aprender com esse erro. Eu posso aprender com isso aqui. Não seria muito mais fácil? Agora imagine, em vez de você dizer,
eu não sou capaz, você dizer para você mesmo assim, eu posso desenvolver novas capacidades, novas qualidades, novas formas de fazer isso. Não se trata de repetir frases positivas de forma automática, mas trata de começar a construir uma relação com mais consciência com você mesma. Existe algo muito bonito neste processo, pelo menos eu acho. Quando você começa a mudar internamente algumas coisas ao seu redor começam a mudar também, a ser percebida de uma outra forma, de outra maneira mais especial. Não necessariamente porque o mundo inteiro mudou de repente, mas porque você mudou a forma de olhar para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela coisa. Uma oportunidade que antes parecia despercebida começa a chamar a sua atenção. Uma relação que antes para você era uma relação que você até aceitava, começa às vezes a incomodar. Outras que incomoda, começa você ver com um olhar mais amoroso. Um limite que você nunca colocava começa a se tornar mais necessário. Uma situação que antes parecia normal começa a mostrar que já não combina mais com quem você está se tornando. E é aí que muitas pessoas se assustam com o despertar. Porque quando você começa a mudar por dentro, nem tudo ao seu redor continua fazendo sentido. Muita coisa muda, muita coisa deixa de fazer sentido. Pessoas, hábitos, ambientes e até sonhos antigos podem começar a parecer diferentes. E talvez você pense, por que estou me sentindo assim? É porque você está começando a enxergar, começando a ver coisas que você não via. Eu quero que você faça outra reflexão comigo. Se eu pudesse entrar na sua mente durante um dia inteiro e ouvir tudo aquilo que você pensa sobre você, o que eu encontraria dentro da sua mente? Encontraria alguém que acredita em si? Ou encontraria alguém que passa o dia inteiro se criticando? Encontraria alguém que acredita que merece viver com tranquilidade? Ou eu encontraria alguém que acredita que precisa sofrer para merecer alguma coisa na vida? Eu encontraria alguém que se permite começar novamente? Ou alguém que vive preso aos erros do passado? Essa pergunta pode ser um pouco desagradável, desconfortável para você. Mas às vezes o desconforto é justamente o começo para a consciência, para esse despertar. Porque não podemos transformar aquilo que não conseguimos enxergar em algo novo. E talvez hoje você não precisa mudar sua vida inteira. Talvez você precise apenas começar a observar. Observar mais a si mesma. Observar seus pensamentos, suas palavras. Observar como você fala sobre você. Como é as suas atitudes consigo mesmo. Observe aquilo que você acredita que merece. Observe os lugares onde você continua dizendo sim, quando por dentro tudo em você está dizendo não. Simplesmente eu não quero, eu não aceito. Observe sem julgamento. Apenas observe. Traga clareza de consciência. Eu acredito que existe uma grande diferença entre tentar controlar nossa realidade e aprender a participar conscientemente dela, conscientemente da nossa vida, do que estamos vivenciando aqui e agora. Nós não precisamos acordar pela manhã tentando controlar cada pensamento. Até porque pensamentos eles surgem do nada e às vezes se a gente for deixar eles aceleram. Surgem emoções, memórias. E o que podemos fazer é aprender a não acreditar automaticamente em tudo aquilo que passa pela nossa mente. Porque a nossa mente, ela mente o tempo todo. O tempo todo ela vem trazendo mentiras e a gente às vezes acredita nessas mentiras. Quando fugir? Quando vem pensamentos, eu não sou capaz, pare e respire. E pergunte,
Isso é realmente uma verdade? Ou apenas uma história que eu aprendi a repetir? Que repetiram tanto, tanto, tanto para mim, que eu continuo repetindo. Quando surgir, minha vida nunca vai mudar. Se pergunte, eu tenho certeza disso? Ou estou olhando para o futuro através das experiências do passado, das experiências de outras pessoas? Essa pequena pausa cria um espaço dentro de você. E nesse espaço existe uma escolha. Talvez seja isso que tantas vezes procuramos quando falamos de liberdade. O espaço entre o pensamento e a nossa reação. Então hoje eu quero propor algo muito simples. Durante os próximos dias, preste atenção à maneira como você fala, como você age, como você sente em relação a si mesma. E quando perceber que a frase te diminui, não briga com você. Não se estresse. Só diga, eu não posso pensar assim. Apenas perceba. Então escolha uma nova possibilidade, escolha um novo pensamento, uma nova forma de agir. Diga para si mesma, eu estou aprendendo, eu posso fazer diferente, eu não preciso saber tudo agora, eu posso recomeçar. Eu mereço me tratar com muito amor, com muito carinho. Eu posso escolher novos pensamentos a partir de agora. Porque talvez a verdadeira transformação não começa quando você passa a pensar positivamente o tempo inteiro. Talvez ela começa quando você começa a não se abandonar toda vez que um pensamento negativo aparece. A não se julgar, a não se criticar quando vê um pensamento negativo. Eu quero terminar essa conversa dizendo algo que talvez você precise ouvir hoje, algo muito importante. Você não precisa continuar sendo a pessoa que aprendeu a ser para sobreviver lá no passado. Você pode crescer, você pode mudar, pode questionar antigas crenças que você carrega consigo, pode deixar para trás aquela versão de você que já não faz mais sentido, já não serve mais para esse seu novo eu. E principalmente, você pode começar a construir uma relação diferente consigo mesma. Talvez você tenha passado muitos anos acreditando que precisava mudar o mundo ao seu redor para finalmente encontrar a paz que você tanto busca, a tranquilidade que você tanto busca. Mas talvez o primeiro lugar que precisa receber a sua atenção seja o seu mundo interior, aqui dentro de você. Porque quando você começa a criar paz dentro de si, começa também a perceber onde está permitindo que a sua paz seja roubada aqui fora. Quando outras pessoas ou lugares tiram a sua paz. Quando começa a se respeitar, começa a perceber que aquilo que antes você aceitava já não serve mais. Quando começa a acreditar em si, começa a enxergar possibilidades que antes nem conseguia ver. E talvez seja isso que significa despertar. Não se tornar uma pessoa perfeita. É começar a enxergar a si mesmo com consciência. E perceber que você tem voz dentro de você. Que nós somos perfeitos em essência. Mas nós podemos sim errar nessa nossa jornada, nesse nosso caminhar, porque nós estamos humanos. E essa voz pode continuar repetindo tudo aquilo que te limita aí dentro de você. Ou pode começar aos poucos, te lembrar de quem você verdadeiramente é. De quem você está se tornando. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. Então, calor aqui, gente. Se os pensamentos que você tem sobre você fossem sementes, que tipo de vida estaria crescendo dentro de você hoje? Pense nisso e talvez a partir de hoje escolha plantar algumas sementes diferentes. Porque a sua história ainda está sendo escrita a cada dia que você
acorda pela manhã. Você recebe um novo começo. E você não precisa continuar escrevendo os próximos capítulos da sua vida com as crenças do passado. Você pode despertar, você pode escolher, você pode recomeçar de uma forma diferente. Eu sou Carmosina Freire e aqui nós caminhamos juntos com esse processo de expansão da consciência, autoconhecimento e transformação interior. Se essa reflexão falou com você, deixa aqui nos comentários a frase: eu escolho olhar para mim com novos olhos. E se você sente que está vivendo esse processo de despertar, inscreva-se no canal, você será muito bem-vindo. Porque talvez o próximo vídeo seja exatamente a reflexão que você precisava para ouvir e continuar com a sua caminhada. Até o próximo encontro. Gratidão.